Com certeza você já deve ter ouvido essa frase. Não se importe com a opinião dos outros. Mas é foda. Não é fácil deixar de ficar empolgado, em êxtase, quando você recebe elogios. E muito menos impedir que o teu dia fique uma merda. Por conta de uma crítica dura ao teu conteúdo ou uma opinião que você expôs. Nós somos muito suscetíveis ao que outras pessoas pensam de nós. Talvez não por ter uma baixa autoestima, mas por um instinto de sobrevivência. Se não somos aceitos, estamos fazendo algo errado. E para você lidar bem com isso, para não se tornar arrogante, a pensar que tudo que você faz é uma maravilha e nem se travar ao ponto de você se tornar uma pessoa medrosa, que tem medo de tomar qualquer tipo de ação para não ter o julgamento alheio, a resposta é muito simples. Tire o contexto. Eu vou trazer um exemplo para ficar as coisas um pouco mais claras. Há um tempo atrás, eu editei um vídeo para um freelancer que eu fiz. E eu me dediquei bastante para fazer aqueles vídeos. Eu tentei seguir certinho ali tudo o briefing que o cliente pediu. E aí eu enviei pro cliente. Esperei a resposta dele. E horas depois, eu recebo um áudio que me deixou um pouco preocupado. Foram 3 minutos de áudio. Não é comum um cliente trazer esse tipo de feedback. Eu falei, poxa, ok, é um feedback longo e deve ter bastante coisa que eu vou ter que alterar. E antes fosse isso. Na verdade, era um áudio dele me descascando, dizendo que tudo que eu fiz ali tava uma merda, não tinha nada a ver com o que ele queria passar dentro do vídeo. Pedi pra ele pra gente poder fazer uma call e pra gente tentar conversar e entender o que ele queria de fato, alinhar melhor as expectativas, mas ele não quis. E depois disso ele sumiu. E eu fiquei bastante triste com o feedback que eu tomei dele. Porque eu revisei diversas vezes os vídeos que ele me mandou. Depois disso daí, eu revisei novamente o que eu errei. Mandei para alguns amigos editores, mas não tinha nada ali tão grande ao ponto dele trazer uma crítica tão dura e simplesmente sumir depois. E por um tempo, alguns dias, eu me questionei sobre o meu trabalho, sobre a minha carreira profissional, como o que eu tinha errado naquele momento. E comecei a ter alguns pensamentos intrusivos de eu sou uma pessoa péssima, um editor horrível, eu não sei fazer nada direito. E parecia que não tinha nada errado com o vídeo. Então provavelmente era eu. E sabe qual que foi o problema? A expectativa sem contexto. Como eu contei, eu tive o trabalho de fazer um baita vídeo. Me esforcei, passei alguns dias editando. E o cliente ele tinha uma expectativa provavelmente irreal pelo preço que ele estava pagando e pelo prazo que me foi dado. E o feedback dele foi apenas uma opinião sobre um recorte da minha vida, sobre uma edição específica de um vídeo específico, de um briefing específico. E apesar dele ter dito que eu não era tão bom assim, na verdade, eu sou. Eu sou bom. Eu sei disso. Eu provei isso diversas vezes com dezenas de clientes antes dele. E a opinião que ele trouxe era uma opinião sem contexto. Apenas avaliando o resultado final. E não o processo que eu tive para chegar naquele resultado. E é isso que eu quero que você entenda. Quando você posta um conteúdo e aí você recebe um hate, um elogio, quando você faz um trabalho e recebe uma crítica ou um feedback positivo, tudo isso nada mais é do que uma opinião sobre um recorte da sua vida. Não é uma opinião sobre você. É aí que a gente vem com a frase: não leve pro pessoal, porque não é sobre você, sobre a sua essência, sobre a sua alma, sobre o teu contexto. É sobre algo em específico que ela analisou de você. Um recorte, uma opinião. Nada disso, absolutamente nada disso, invalida o teu esforço, a tua bagagem e a tua história. Apenas mostra que o que foi produzido e o que foi entregue não agradou a quem recebeu. E se essa pessoa que te trouxe essa crítica dura, se ela for o seu público-alvo, se disponha a entender exatamente o que foi errado na questão de entrega, na questão de expectativas, para que você possa melhorar.
Mas caso não seja uma pessoa do seu público-alvo, ou se for uma pessoa que trouxe uma crítica infundada, apenas ignore, porque isso é nada mais do que ruído. E é importante para você, que produz conteúdo, que tenha essa mentalidade. E isso é algo que eu não apenas digo para você, mas é algo que eu reforço para mim. Eu levei muito tempo para poder ter coragem de simplesmente abrir a câmera e expor as minhas ideias ao grande público, a um local onde dezenas, centenas, milhares de pessoas vão poder olhar o meu conteúdo e julgar ele através do recorte e, com base nisso, vão começar a supor coisas sobre mim. Mas aquilo que eu comentei é apenas um recorte. E isso vale para você sempre quando você for criar um conteúdo. O que você está trazendo é apenas um ponto, um recorte. Existem outras centenas, dezenas, milhares de horas do seu dia que essas pessoas não veem. Portanto, sem este contexto, não dá para avaliar com exatidão e concluir algo com certeza em base apenas em um recorte da sua vida.